Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Ontem, em nossa aula de legislação previdenciária e tributária, nós passamos sobre os aspectos introdutórios a respeito da Seguridade Social. Falamos sobre o tripé da Seguridade Social, a Previdência Social, a Saúde e a Assistência. Vimos os exemplos, até montei um gráfico para poder ficar bem visível para vocês. Dentro dos benefícios que nós trabalhamos, inclusive eu até citei na aula, o seguro-desemprego, hoje nós vamos trabalhar o detalhe disso. Vou passar para vocês o passo a passo do seguro-desemprego, quem tem direito, como que se calcula o valor da parcela, a quantidade de parcelas, como fazer a solicitação. Agora nós temos uma novidade, dá para fazer tudo isso online, de forma online, não precisa ir até o Ministério do Trabalho, aqui em Bauru, no Poupa Tempo. Então dá para fazer tudo isso de forma online, ok? Então agora eu vou explanar isso para vocês. Vamos lá então. Como eu acabei de dizer, nós vamos trabalhar os aspectos do seguro-desemprego. Então vamos entrar um pouquinho nos detalhes deste benefício. Então o que é o seguro-desemprego? Ele é pago aos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa, sendo que cada cidadão tem direito ao recebimento de 3 a 5 parcelas. Então o primeiro aspecto importante a nós levarmos em consideração aqui é que para ter acesso ao seguro-desemprego, o trabalhador ele tem que ter sido demitido sem justa causa, ok? Se ele for demitido com justa causa, com uma causa justa para essa demissão, nesta modalidade, que vocês já viram no semestre passado com a professora Fernanda e vão ver ainda mais detalhes neste semestre. Ou se o próprio funcionário pediu demissão, pediu o seu desligamento. Ou também nós temos hoje aquela modalidade de rescisão, de um acordo entre ambas as partes. Nada disso dá direito ao seguro-desemprego. O que vai dar direito ao seguro-desemprego é a demissão involuntária, sem justa causa. E nós vamos perceber aqui que o colaborador, o funcionário, nesse caso o ex-funcionário, ele vai ter direito de 3 a 5 parcelas. Existe um cálculo aqui, uma tabelinha, que nós vamos ver a seguir. Quais são os critérios, então? A gente acabou de ver que tem que ter tido demissão involuntária, mas não é só isso. Não apenas você ter sido demitido sem justa causa lhe garante o direito a ter acesso ao benefício do seguro-desemprego. Existem outros critérios que precisam ser atendidos para que o colaborador possa ter este benefício. Então, o primeiro deles é não possuir renda própria suficiente para o sustento de sua família. Uma coisa que a gente tem visto acontecer muito, aqui no meu escritório de contabilidade, toda semana aparecem casos desse tipo. A pessoa, ela é demitida do trabalho, só que ela tem alguma empresa aberta no nome, ou até mesmo uma MEI aberta no próprio nome. Tem que ter muito cuidado com relação a esta situação. Por quê? O fato de você ter uma empresa aberta dentro no seu próprio nome vai fazer com que o seu seguro-desemprego seja bloqueado. O Ministério do Trabalho ele vai entender que você já tem uma outra fonte de renda, que é a atuação por essa empresa no qual você faz parte. Quer seja MEI, quer seja empresa normal, não importa. Tem um CNPJ no nome, é motivo suficiente para bloqueio do seguro-desemprego. O que fazer então? Tem que sair dessa empresa. Antigamente, as pessoas participavam de uma sociedade porque a legislação acabava meio que obrigando uma pessoa a ter um sócio. Quando a pessoa abria uma empresa individual, ela tinha uma tributação sobre a pessoa física, ela não tinha proteção sobre o patrimônio familiar. Então existia uma série de critérios que exigia que a pessoa abrisse uma empresa e ter um sócio. Hoje não, hoje a gente tem a figura do MEI, EIRELI, limitada individual. Então,
hoje, uma pessoa ter CNPJ significa que ela quer trabalhar dentro da empresa. Uma coisa que eu vejo muito acontecer na prática, né, ocorrendo aqui no meu escritório, a pessoa ela abre um CNPJ, mas é para outra. Então, o filho precisa abrir uma empresa, mas abre no nome da esposa, do irmão, do pai, da mãe. Quer dizer, a pessoa que tem o CNPJ aberta não tem nada a ver com a situação da empresa. Por motivos particulares, isso acaba acontecendo. Empresta o nome para abrir uma empresa. Isso vai fazer com que ele não tenha acesso ao seguro-desemprego. Tá? Então, esta é uma situação que tem que levar em consideração. Ok? Então, ela não pode ter nenhum tipo de renda própria. Não receber nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, com exceção do auxílio acidente, suplementar e abono de permanência em serviço. Se estiver recebendo qualquer outro benefício, corte o seguro-desemprego, com essas exceções aqui. Tenha recebido salário por, no mínimo, 12 meses nos últimos 18, anteriormente à data de dispensa, ao realizar a primeira solicitação. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer aqui? Você nunca é o seu primeiro emprego, ou então pode ser o segundo, o terceiro, não importa. Mas você veio pedindo a conta, ou seja, você nunca solicitou o seguro-desemprego antes. Esta vai ser a primeira vez que você irá solicitar o seguro-desemprego. Beleza? Na primeira solicitação, você, nos últimos 18 meses, ou seja, nos últimos 1 ano e meio, você tem que ter trabalhado com registro em carteira por no mínimo 12 meses. Eu trabalhei 6 meses, mas vai ser a minha primeira solicitação. Não tem direito. Para ter direito à primeira solicitação, tem que ter trabalhado 1 ano nos últimos 18 meses. Mas não é a minha primeira solicitação. Vai ser a minha segunda solicitação. Aí já diminui aqui. Nos últimos 12 meses, tem que ter trabalhado no mínimo 9 meses. Tá? E por fim, da terceira em diante, você tem que ter trabalhado nos 6 meses anteriores à demissão. Tá? Antigamente era só essa regrinha aqui, isso há muitos anos atrás, né? Trabalhar 6 meses para solicitar, agora não. Agora nós temos esses critérios que precisam ser levados em consideração, tá? Caso contrário, não vai ter direito aí ao seguro-desemprego, ok? Período para solicitar o seguro-desemprego. Para o trabalhador formal, que é aquele que tem o direito, né, que trabalha com registro em carteira, o funcionário seletista, do 7º dia até aqui. Ele tem 4 meses, né? 4 meses para poder solicitar o seguro-desemprego após a demissão. Passou esse prazo, expira. Então, não pode demorar muito. Empregado doméstico, do 7º dia, só que diminui um pouco, ele vai ter aqui 90 dias, tá? Desde a dispensa. Então, são esses prazos que precisam ser observados, tá? Dentro deste período, aí sim, você consegue fazer a sua solicitação. Os valores do seguro-desemprego, né? Aqui é bem bacana. Nós temos aqui uma tabelinha que precisa ser levada em consideração. Faixas de salário médio. O que é salário médio para fins de seguro-desemprego? É a média simples, tá? Dos 3 últimos salários recebidos. Então você vai somar os 3 últimos salários. Por exemplo, se você foi demitido em dezembro, você vai somar os 3 últimos salários. Novembro, outubro e setembro. Soma os 3, divide por 3. É essa média que você vai encaixar aqui nessa tabela. Se a sua média salarial for igual ou menor, ou seja, até R$ 1.686,79, você simplesmente vai pegar o valor e multiplicar por 0,8, ou seja, 80% do valor será o valor do seu benefício do seguro-desemprego. Mas não, o meu salário ele está entre esta faixa aqui, R$ 1.686,80 até R$ 2.811. Eu ganho aqui dentro
Então o cálculo é um pouco diferente, tá vendo? É o que exceder a 1.686,79, multiplica por 0,5, ou seja, 50% desse valor, e eu vou somar por 1.349,43. Tá? Aqui embaixo eu tenho um exemplo. Então vamos lá. O funcionário possui uma média de salário nos últimos 3 meses de R$ 2.500. Tá? Então vamos supor que ele recebe aqui R$ 2.500. Ele recebeu nos últimos 3 meses R$ 2.500 redondo. Qual que é o cálculo? O que exceder a 1.68679 eu vou multiplicar por 0,5. Então, ó, 2.500 menos 1.68679, ou seja, é o que está excedendo esse valor. Vou multiplicar por 0,5. O resultado disso eu vou somar a 1.349,43. Criei aqui a minha equaçãozinha. Após ter criado, é só fazer o cálculo. Então, 2.500 menos 1.676,79, vou achar o resultado disso, multiplicar por 0,5, o resultado disso eu somo com 1.349,43. Então, o valor do meu seguro-desemprego, neste caso, vai ser de 1.756,04, ok? Este será o valor de minha parcela. E para quem ganha acima de 2.811,60, a parcela será de 1.911,84, invariavelmente. Tá? Então, se o funcionário ganha 4, 5, 6, 10 mil, não importa, a parcela máxima seria de 1.911,84. Tá? Uma coisa que é interessante, né? No slide anterior eu passei aqui para vocês, ó, o período para solicitar o seguro-desemprego. E eu falei que depois de 120 dias aqui, no caso do trabalhador formal, e depois de 90 dias no caso do empregado doméstico, este período expira. Tá? Então vamos lá. Alguém fica sem pedir o seguro-desemprego? Né? Por mais incrível que possa parecer, sim, existem muitos trabalhadores que não vão atrás do seguro-desemprego. Geralmente são aqueles trabalhadores que têm uma alta renda. Então, imagina que o funcionário é registrado, né, e tem um salário muito alto, 15, 20, daí para cima, né, 20 mil reais. Quando chega na hora de solicitar o seguro-desemprego, muitas vezes ele não vai atrás. Tá? Isso acontece, por mais incrível que possa parecer. Tá? Então nós aprendemos aqui a calcular o valor do seguro-desemprego. As parcelas, a quantidade de parcela. Então vamos lá. Nós vimos aqui, se na primeira solicitação você teve 12 meses de trabalho, são 4 parcelas. Se na primeira solicitação você teve 24 meses de trabalho ou mais, você receberá 5 parcelas. Tá? Na segunda solicitação, 9 meses, entre 9 e 12, você recebe 3 parcelas. Entre 12 e 24, você recebe 4. 24 ou mais, 5. E na terceira solicitação, a mesma coisa. 6 meses de trabalho, 3 parcelas. 12 meses de trabalho, 4 parcelas. 24 meses de trabalho, 5 parcelas. Então é assim que a gente faz o cálculo, é pela quantidade de meses trabalhados. Tá? Nós temos aqui agora um aplicativo. Você consegue baixar aí, né, na sua loja de aplicativos, dependendo do celular que você possui, iPhone, Android, enfim, você vai lá onde baixa os aplicativos, baixa esse aplicativo chamado Caixa Trabalhador. Quando você estiver fazendo a sua solicitação, você consegue acompanhar por esse aplicativo e você vai saber exatamente quantas parcelas você tem e as demais informações a respeito do seu seguro-desemprego. Tá? Então nós temos aí um aplicativo que auxilia para que você possa acompanhar o seu pedido de seguro-desemprego. Um detalhe, o trabalhador doméstico, né, a nova lei da doméstica que trouxe aí, tá, a possibilidade dela ser registrada, ter direito ao FGTS, tá, inclusive o seguro-desemprego, mas o aplicativo ainda não está disponível
para o trabalhador doméstico. Falta ainda algumas atualizações, integração com o e-social doméstico, enfim, isso ainda não foi feito. Então, por enquanto, né, como são sistemas diferentes do controle de registro, o trabalhador doméstico ainda não está incluído no app da Caixa. Então ainda não tem essa opção. Mas vai ter. Está sendo trabalhado para isso. Como que a gente faz então para solicitar o seguro-desemprego? Aqui é para a gente acompanhar esse app. Mas para solicitar nós temos duas maneiras. A primeira delas é a forma convencional, né, de posse da rescisão, né, dos papéis que o empregador entrega para o funcionário na data da demissão. Ele vai até o Ministério do Trabalho e faz essa solicitação aqui em Bauru, né, na Caixa Econômica, perdão, no Poupa Tempo. Mas dá para fazer agora de forma online, como eu já disse, tá? Isso aqui tem acesso através do portal gov.br. Isso aqui é um portal único, tá? Esse portal aqui está sendo foi totalmente reformulado, e para ter acesso à aposentadoria, seguro-desemprego, toda e qualquer informação, sempre acesso ao portal gov.br. Interessante manter um cadastro aqui bem atualizado nesse portal, tá? E-mail válido, lembrar sempre a senha que for cadastrada. O telefone, isso é muito importante. Telefone sempre válido, e-mail sempre válido. Por quê? Toda vez que você entra e você esquece a senha, você precisa criar uma nova senha, ele vai mandar para os telefones que estão cadastrados. Se você mudou o número e não atualizou aqui, você não vai conseguir resgatar a sua senha. Você vai ter dificuldade. Então são detalhes aí, né, que a gente vê acontecendo, né, aqui no escritório tem muitos casos assim. Então a gente consegue ter o acesso, manter o acesso aí, deixando as informações sempre em dia. Temos também o aplicativo da carteira de trabalho digital, tá? Hoje em dia, né, vocês já sabem, já viu ou ainda irão ver na disciplina de DP, que a assinatura em carteira, aquela carteira profissional azul em papel, não é mais obrigatório. Aquilo lá não tem mais obrigatoriedade, tá? Por quê? Você baixa o aplicativo da carteira de trabalho no seu celular e lá vai ter todas as informações do registro, tá? Você consegue acompanhar por ali. E aquele registro que vai te dar o direito aí todas as simulações, solicitação de aposentadoria, enfim, vai conseguir comprovar o seu vínculo trabalhista. Mas os funcionários ainda, né, as pessoas, né, o brasileiro em si ainda está se acostumando a esta modernidade, a esta era digital. Então muitas empresas continuam colocando o registro na carteira em papel. Volto a dizer, não é mais necessário. O aplicativo que você baixa no celular é válido em qualquer outra situação. Então você vai acessar tanto no portal Gov ou no app da carteira de trabalho e vai clicar em solicitar. Vai fazer um cadastro com seus dados pessoais e vai escolher a opção seguro-desemprego. Então você solicita o seguro-desemprego e finaliza aqui clicando em solicitar novamente. Aí você vai inserir o requerimento, né, um número de 10 dígitos que está no alto do formulário entregue pelo empregador após a demissão sem justa causa. Então ele vai te mandar um requerimento, que isso é gerado na rescisão, e esse requerimento tem um número que você vai inserir. Inseriu, vai confirmar as informações, porque isso já está parametrizado no sistema. Quando o empregador ele enviou para o e-social, ele enviou essas informações na ocasião da sua demissão, isso já vai estar vinculado ao sistema do portal gov.br ou da carteira de trabalho digital. Então você vai conferir as informações, tá? Ver se está tudo correto e vai finalizar a sua solicitação. Finalizou, acabou, é só acompanhar lá pelo aplicativo Caixa Trabalhador. Você vai ter as datas, a quantidade e os valores das parcelas do seguro-desemprego, tá? Essas são as principais características, os principais aspectos do seguro-desemprego, de tudo aquilo que envolve a legislação, tá? Tudo aquilo que temos sobre o benefício do seguro-desemprego. São as principais informações, ok? Agora eu vou passar para vocês aqui um exercício. Vou passar um estudo de caso com
a entrada e a saída do funcionário, demissão sem justa causa, tá? As quantidades anteriores, se ele teve emprego anterior ou não, e vocês vão calcular a quantidade de parcelas e o valor do seguro-desemprego deste funcionário, desta simulação. Então essa atividade já está aparecendo aqui em postagens para vocês, ok? Vamos aproveitar essas 2 aulas que nós temos hoje para fazer esse exercício. Se tiver com alguma dúvida, tanto na explicação quanto na realização do exercício, eu vou estar online aqui, estou online aqui para vocês, para poder auxiliar aqui em postagens, beleza? Vou deixar um prazinho até a semana que vem, para aqueles que não conseguiram acompanhar essa aula remoto hoje, tenham um tempo a mais para fazer. Mas procurem fazer hoje, aproveita o período de aula, não deixe acumular esses exercícios, essas atividades práticas com outras disciplinas, tá? Muitos alunos não gostam de fazer exercício, mas lembrem-se, nós estamos num curso técnico, né? O curso técnico, ele é um curso que tem que trazer a prática. Então a gente inevitavelmente iremos sempre, né, nos encontrar com exercícios, beleza? Então já estou postando aqui para vocês. Dúvidas, podem me chamar, ok? Grande abraço aí para todos. Tchau, tchau.